Abra sua Bíblia aí em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Eu creio que, verdadeiramente, eu creio que Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Vou falar de novo para você poder acreditar. Eu creio que algo novo de Deus está vindo sobre a sua vida. Você crê? Eu também creio. A verdade é que nós enfrentamos circunstâncias nas nossas vidas que são limitadoras, mas elas não podem nos impedir de alcançar o propósito de Deus. Elas podem nos limitar, mas não podem nos impedir. E eu queria que você declarasse isso. Olha aí para quem está do teu lado e diga: as circunstâncias, elas podem me limitar, mas não podem me impedir de alcançar as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Toca nessa pessoa e fala: você é um abençoado. De verdade, de verdade. Um pouquinho mais. O que nós precisamos é abrir um pouco a nossa ideia de adoração. É como uma panela que é colocada ao fogo. E se você cozinha, faz algum tipo de alimento, você sabe que algumas precisam ser cozidas, mas a maioria delas não vai em uma panela de pressão. A panela de pressão ela não pode ser aberta, mas existem alguns alimentos que nós fazemos e que colocamos em panelas e que colocamos uma tampa, mas conforme nós vamos vendo que a panela começa a ferver, nós temos que tirar um pouco a tampa, não é verdade? Quem aqui faz arroz? Quem já fez arroz? Não é assim? Você coloca lá, tampa, e daqui a pouco você percebe que começa a ferver e você tira um pouco para que aquele vapor saia. Eu percebo que em alguns momentos na nossa história, nós temos que começar a abrir a tampa um pouco daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. E abrir um pouco a tampa é começar a ser grato por aquilo que está acontecendo na nossa história, ao invés de lamentarmos aquilo que ainda não aconteceu. Porque se Deus prometeu algo para você, como nós cantamos aqui, ainda que não tenha acontecido no tempo que você imagina, se Deus prometeu, isso vai acontecer. De verdade. Então, a expectativa nossa não é esperar para acontecer, para ser grato. É ser grato antes. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e quando eles atravessam o Mar Vermelho, do outro lado, eles cantam um hino de gratidão. Bom, a gente pode olhar para essa história e dizer: que legal, que coisa boa, mas a verdade é que aquilo me incomoda, porque eles foram cantar depois de ter passado pela prova. A verdade é que a fé nos chama, nos traz para perto de algo que é muito mais semelhante àquilo que Deus tem para mim e para você. É adorar, ser grato antes de acontecer. Antes de ver aquilo que Deus realizou de verdade, eu preciso ser grato. Isso para mim é abrir um pouco a tampa, é tirar um pouco a pressão. Porque muitas vezes nós deixamos que nós mesmos criamos pressão sobre aquilo que estamos vivendo. Porque quando você não abre a tampa, então mesmo que esteja acontecendo circunstância na sua vida, se você não abrir a tampa, ela vai ferver e derramar. E aí quando derrama, mesmo sendo um processo que vai trazer algo bom, por exemplo, cozinhar o feijão ou o arroz, apesar de que seja algo bom no final, porque você não abriu um pouco a tampa, porque você não deixou sair um pouco aquela pressão, então aquilo que devia ser algo muito prazeroso acaba se tornando algo difícil. Por quê? Porque vai derramar, vai sujar. E aquilo que seria um momento de alegria, de comunhão, acaba se tornando um momento de reclamar, de murmurar: por que eu fui me meter em fazer isso? Olha o que aconteceu. E a verdade é que Deus está nos chamando nessa noite para abrir um pouco a tampa e deixar sair um pouco de adoração, mesmo que eu ainda não consiga perceber o que Deus está fazendo, mesmo que ainda seja um pequeno movimento de Deus
que ainda não represente uma mudança na situação que eu possa estar experimentando, eu preciso abrir um pouco a tampa e dizer: bom, ainda não está do jeito que eu imaginei, mas eu sirvo a um Deus que é Deus do impossível, e que Ele pode mudar essa circunstância, Ele pode trabalhar através de mim e através da minha fé. Escute, Deus sempre vai trabalhar a nossa fé em objetivos daquilo que Ele quer nos levar. Você nunca aumenta a sua fé para quando você chega a um lugar. Você nunca cresce em fé quando você atinge um objetivo. Não, a fé cresce e se desenvolve quando ainda não aconteceu nada. Essa é a atmosfera da fé. É crer naquilo que eu ainda não vi. Mas eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Essa é a ação de Deus. E se eu não abrir um pouco a tampa para ser grato a Ele, quando Ele me levar a esses lugares, eu não vou perceber todo o trabalho que Ele fez em mim. Porque a questão não é atingir objetivos. A questão não é ter sucesso. Porque o que é ter sucesso? O que é ser fracassado? Então a questão não é atingir o destino. A questão é o que eu aprendo no caminho para o destino. O que eu aprendo no caminho para o sucesso. E também o que eu aprendo quando as coisas não saem da maneira que eu imaginei. O texto que eu quero ler com você hoje fala de um momento assim na vida de Elias, um grande profeta. Um momento em que parece que Deus vai usar a ele de forma extraordinária. E quando Deus tem uma palavra para nós, que nós entendemos que é Deus, com certeza você já encontrou alguém que disse assim: Deus me disse isso. Já passou? Já encontrou gente assim? Quem conhece gente assim que já disse? Deus me disse isso. Escute, eu tenho uma receita muito tranquila para saber quando é Deus que fala. E é tranquila, e ela nem é espiritual. Ela é realmente de ter uma convicção. Porque se Deus falou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai acontecer. Amém? Então quando alguém chega para mim e fala: pastor, Deus me falou isso, eu digo: Deus te falou, eu falo: amém, vai dar certo. Mas você não fica preocupado? Eu falo: não. Porque a pessoa está dizendo que Deus, que ouviu Deus. E se ela ouviu Deus, quem sou eu para questionar isso? A questão é: e como a gente sabe que foi Deus? Vai dar certo. Deus não tem plano B. Vai dar certo, amém? Então, nós temos que tomar cuidado, porque algumas coisas que nós dizemos Deus me disse, na verdade é o meu Deus interior. É o eu que se torna Deus sobre a minha vida, que tem desejos, que tem vontades, que quer que o caminho do sucesso ou o caminho do milagre seja o caminho que eu escolhi. Então a gente sente mentalmente que parece que é Deus, mas é só a nossa própria vontade. Como o apóstolo Tiago diz, concupiscência, desejo. É só o nosso desejo. Eu quero isso. Logo, eu oro e espero que Deus confirme no meu coração, mas o meu próprio coração confirma. E eu penso que é Deus, mas a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. Então eu preciso ter convicção disso. Porque às vezes, mesmo estando nos caminhos do Senhor, mesmo ouvindo uma palavra de Deus, as coisas pioram. Elas não saem da maneira que eu imaginava. Mas eu estou ouvindo Deus. Deus confirmou, ok. Mas Deus tem os seus modos. Deus tem o jeito de levar eu e você àquilo, ao propósito que Ele tem para mim e para você. Então eu tenho que ter calma. E no processo disso, abrir a minha boca e começar a ser grato. Esse texto vai falar conosco. E eu acredito que Deus vai ministrar o seu coração nessa noite, para que você primeiro saiba reconhecer pequenos detalhes, pequenas amostras de que Deus vai fazer coisas grandes. Segundo, que você consiga entender o propósito de Deus na sua vida, que não é apenas te dar uma vida boa, não é apenas te dar uma vida abundante, não é apenas que você se dê bem. O propósito de Deus na sua vida não é apenas que você se dê bem. O propósito de Deus na sua história é que através de você, Ele possa mudar a história de muita gente. Essa semana eu estava lendo um texto, uma história muito conhecida de 4 rapazes que pegaram o seu amigo e levaram ele para ser curado.
Então colocaram ele numa maca e desceram ele até onde Jesus estava. Quem conhece essa passagem? É lindo, é maravilhoso, mas alguém teve que ter coragem de se posicionar. Amigos de verdade. Então você que está aqui nessa noite, você pode encontrar verdadeiramente homens e mulheres, amigos de verdade, gente que vai levar você para perto de Jesus. Então, vale muito cuidar com quem você tem amizade. Vale muito cuidar com quem você anda ouvindo, porque os amigos acabam influenciando as decisões sobre as nossas vidas. Aqueles 4 rapazes pegaram aquele aleijado, colocaram numa maca, desceram ele pelo um telhado. Eles fizeram algo absurdo, mas por quê? Porque eram amigos de verdade. Então, importa sim com quem eu ando. Importa sim os lugares que eu frequento. Eu quero te dizer que nessa noite, importa muito quem está aí do seu lado. Talvez você olhe e diga, eu não conheço essa pessoa, mas importa muito. Porque nesse texto, você vai ver alguém que estava debaixo de uma palavra de Deus e que passou por um momento muito difícil e Deus levou ele para tocar na vida de alguém que ele nunca tinha visto. Deus é um Deus de mistérios e Ele usa muitas vezes eu e você para alcançar pessoas que nós pensávamos, eu nunca poderia imaginar que tocaria na vida de uma pessoa, que eu poderia ser um instrumento de cura para alguém. E talvez você possa estar dizendo, mas eu sou tão mal, eu sou tão má, eu faço tantas coisas erradas, eu erro tantas coisas. Eu tenho uma história para te dizer, porque a Bíblia fala sobre Pedro e Judas. Pedro, para todos nós, é um homem segundo o conselho do Senhor, ele andou, ele pregou, ele ministrou, e Judas é alguém que nós rejeitamos. Mas a verdade é que Deus fez mais através dos erros de Judas do que dos acertos de Pedro. Porque se Judas não é quem ele é, Jesus não teria morrido e não teria salvo a mim e a você. Vou falar de novo, porque talvez você pense que foi Pedro que te salvou. Não foi, foi Judas. Quando Judas entrega Jesus, ele está cumprindo todo um propósito de Deus. Você lembra que Pedro negou a Jesus e fugiu. Judas, que é discriminado, que é rejeitado por a maioria de nós, fez algo impensável, mas que nesse erro trouxe vida para mim e para você. Então você está dizendo, eu sou ruim, eu sou aquilo. Deus pode usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. E fala aí para quem está do teu lado, pode ser você. Você falou brincando. Pode ser você, de verdade. Pode ser você. 1 Reis capítulo 17, versículo 7. Na minha Bíblia tem um título, A Viúva de Sarepta, ou Sarepta. E diz assim: algum tempo depois, o riacho se secou. Acharam, irmãos? Amém? Algum tempo depois o riacho se secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Diga comigo, jarro. Diga de novo, jarro e botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Agora, a palavra do Senhor vem a Elias. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disser. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez conforme Elias lhe dissera.
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aqui. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. O Senhor é bom. O Senhor é aquilo que nos motiva a não parar. Nosso coração está em Ti. São tantas circunstâncias, dificuldades, mas também temos muitas alegrias. A questão é que muitas vezes, Senhor, temos deixado que as lutas, as circunstâncias tomem mais lugar nos nossos lábios do que o louvor a Ti. Nessa noite nós queremos Te louvar por aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, por aquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, na vida de homens e mulheres que decidiram se render a Ti. O Senhor é um Deus poderoso, bondoso. A Tua bondade vai além daquilo que possamos pensar e imaginar. E nessa noite, nós estamos, como nós estávamos de manhã, esperançosos por aquilo que o Senhor faria. E o Senhor fez, o Senhor moveu, o Senhor trouxe curas e milagres. E nessa noite nós esperamos isso. Estamos aqui para adorar a um Deus poderoso, ao único Deus sábio, vivo. Aquele que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, quando ainda éramos pecadores. E agora estamos diante do Senhor, para ser gratos por tudo aquilo que o Senhor prometeu e irá cumprir na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir a Jesus por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele vai realizar na sua casa, na sua vida. Elias tinha profetizado que não choveria na terra. Deus então diz para Elias: Elias, vai para um lugar, eu te mostrarei, e lá você vai beber a água do riacho, e depois os animais, as aves dos céus trariam alimento para ele, carne, pão. E durante muito tempo Elias foi alimentado dessa maneira. Só que não chovia. E apesar de estar debaixo da palavra de Deus, porque nós também enfrentamos lutas, apesar de sermos filhos e filhas do Senhor, obrigado pelo seu entusiasmo, apesar de sermos homens e mulheres que somos direcionados pelo seu Espírito, apesar de estarmos debaixo da direção da palavra de Deus, as adversidades também nos alcançam. Elias disse: não choverá. E o problema que ele trouxe para aquele lugar também atingiu ele. Então, não é porque somos cristãos, não é porque adoramos ao Senhor, não é porque declaramos. Eu estava aqui no momento de louvor, eu não sei você, mas eu estava entusiasmado, porque eu tenho certeza que no céu nós faremos isso o tempo todo. Adoramos, erguemos as nossas vozes, dançamos, cantamos. É isso que nós vamos fazer. E eu estava aqui ensaiando para quando eu chegar lá fazer bonito. Eu quero adorar a Ele com tudo que sou, com tudo que tenho, porque Ele me amou primeiro, amém? Então Elias diz: não vai chover, mas agora ele é atingido pela própria profecia. E sabe, em alguns momentos na nossa vida, parece que as coisas começam a diminuir. Diminui as oportunidades, diminui as saídas, nós vamos ficando sem opções. Elias está passando por um momento assim. Eu não sei você, mas talvez você conheça alguém que está perdendo as opções. E muitas vezes nós saímos da presença do Senhor porque temos outras opções. Na verdade não temos, mas achamos que temos. Eu tenho um motivo para ser feliz lá fora, eu tenho um motivo para ser feliz sem Deus, eu tenho um motivo para se alegrar, e eu não preciso participar de lugar nenhum. Nós achamos que temos opções, mas na verdade não temos. Jesus é a nossa única opção. A única. E quando nós vivemos assim, parece que em algum momento da nossa história as coisas vão diminuindo, vão acabando. Ao invés de melhorar, parece que cada dia as chances vão diminuindo. É um emprego que se perdeu, é um relacionamento que acabou, é uma doença que chega, e as alternativas vão se acabando. A verdade é que Elias agora é vítima e consequência da sua própria obediência. Todos os dias ele ia lá, e a água estava acabando. A verdade é que Deus
permite que as coisas diminuam na nossa vida. E às vezes até mesmo acabem. Quem nunca passou por uma circunstância que foi muito usado por Deus? Sabe, Deus te usou de várias maneiras, mas nós vamos abrindo portas e janelas na nossa alma e deixando, sabe, aquele primeiro amor. Então, aquele momento em que Deus me usava tão fortemente, e agora eu estou ali, e Deus não me usa, vai acabando, e eu vou ficando de lado. E a gente tem a tendência de querer achar culpados, mas Deus permite que diminua, e às vezes até acabe. E quando acaba, você é obrigado a ir para um próximo nível na sua história. Porque é assim que acontece. Se você está acomodado em uma área da sua vida, seja trabalho, profissional, relacional, emocional, em algum momento, aquilo que você achava, essa é a melhor vida que tem, esse momento vai virar. Existem chaves que viram. Então aquilo que era a bonança, aquilo que era coisas boas, acaba se tornando muitas vezes a adversidade da nossa história. E eu preciso entender esses processos na minha vida. Quando algo acaba, você obrigatoriamente precisa dar o próximo passo. Exemplo, se eu estou num emprego e aquela porta se fecha, e eu estava lá há muitos anos, 10 anos, 11 anos, 15 anos, eu estava estabilizado e eu falava isso aqui, se eu trabalhar aqui pro resto da minha vida tá bom, mas a porta se fecha, e você diz, o inimigo se levantou contra mim. Quantos aqui já perderam o emprego alguma vez na vida? Deixa eu ver. Mais de uma vez. É a pior experiência que tem, não é não? Ser mandado embora. E quando a gente é mandado embora, a primeira tendência nossa é falar assim, o cara estava me perseguindo, meu chefe me perseguia. Depende de como você olha para isso. Porque talvez Deus está fechando uma porta, usando alguém que você pensa que é seu inimigo, para trazer uma nova oportunidade para a sua história. Então, como você não sai daquela situação, Deus fecha aquela porta, e logo depois te dá uma oportunidade, uma outra porta aberta com seu nome, dizendo, eu preparei isso para você. Você estava lá, achando que aquilo era o melhor, e Deus está dizendo, aquilo era apenas bom, mas eu tenho o melhor para você. Porque Deus é assim, Ele começa algo bom na nossa vida, e depois nos transiciona para algo melhor, que Ele mesmo começou, e Ele pode terminar. Você precisa pegar isso, porque muitos momentos na sua vida você vai passar por isso. Aquilo que era bom acaba, e você fala, é o fim, e Deus está dizendo, não, eu vou te levar para aquilo que é melhor. Alguém entendeu isso aqui? Diga amém. Deus vai fazer isso. Por quê? Porque você não sai. Então, não chega ao fim. Nada na nossa vida chega ao fim para que você pense, certo, não tem mais jeito, acabou. Não, chega ao fim para que você possa ir para o próximo nível que Deus quer te levar. Não acabou simplesmente porque Deus não te protegeu. Na verdade acabou porque Deus quer te levar ao próximo milagre. Deus não tira. Deus pega eu e você, nos tira daquele lugar, porque Ele está nos levando a um lugar onde Ele quer que nós estejamos. Deus nunca falha. Nunca falha. Ele nos tira daquilo que é bom e nos leva para aquilo que é melhor. E às vezes, na maioria das vezes, nunca é como a gente imaginou. A gente sempre pensa que vai dar tudo certo, mas Deus tem os seus modos. Elias está lá, a água acabou, o riacho secou, as aves que traziam comida para ele não voltaram, e agora Elias tem que sair daquele lugar e ir para a casa de uma viúva. Ele pensava que teria um milagre na casa daquela mulher. Sabe, a maioria das pessoas que vêm para Jesus pensa, eu tenho um milagre e Deus vai fazer, eu preciso de um milagre e Deus vai fazer isso na minha vida. Grande parte das pessoas vem a Deus pela necessidade de um milagre. Mas escute, Deus não trabalha com a necessidade. Deus não se move pela sua necessidade. Deus se move pelo propósito dele na sua vida. É só você olhar para os textos bíblicos. Abraão, a Bíblia diz que Abraão está lá em Ur dos Caldeus, tranquilo. Se Deus quisesse abençoar ele apenas, abençoaria ele naquele lugar. Mas Deus tem um propósito na vida de Abraão. Então ele diz, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus tira ele de tudo aquilo que era cômodo. Nós ouvimos uma palavra, eu não sei se foi de manhã ou agora à noite, que tudo aquilo que pode ser abalado, Deus vai abalar.
Está cheio de gente que achando, estou seguro nas tuas mãos, nas mãos do Senhor eu não serei abalado. Vai ser, porque o próprio Deus pode te chacoalhar. Ele pode te chacoalhar para tirar algumas coisas que estão agarradas na sua história há muito tempo, na sua vida há muito tempo, circunstâncias que estão ali limitando a sua história. Então Ele vai chacoalhar. Cuidado quando você diz, Deus muda a minha vida. Ele fala, opa, é para já. E Ele te vira de ponta cabeça. E você fala, o que aconteceu? Deus fala, eu estou mudando a sua história. Eu estou mudando a sua vida. Eu estou mudando o seu relacionamento. Às vezes, se nós não mudarmos a nossa mente egoísta, nós nunca vamos perceber o que Deus está fazendo de verdade na nossa história. Você acha que Deus está te salvando apenas. Uau, aleluia! Eu aceitei Jesus. Nós ouvimos testemunhos aqui. Nós vimos as células crescendo e se desenvolvendo. Quanta gente podendo aceitar Jesus. Isso é maravilhoso, amém? Vamos lá, se anima aí. Fala aí para quem está do teu lado. Se anima, irmão. É maravilhoso isso. E a gente pensa, uau, que coisa boa, eu fui salvo. Essa é a primeira parte e é a menor parte da salvação. Porque Deus te salvou de propósito para alguma coisa. Não é apenas para que você vá ao céu. Não é apenas para que você viva a eternidade. Deus tem um propósito na sua vida. E aí quando você não entende isso, você é egoísta. Você fica pensando, que bom que Ele me salvou, que bom que Ele me salvou. É o publicano que diz assim, ainda bem que eu não sou igual àquele lá, porque ele erra. Você começa a olhar para o outro, para tirar dele a condição de ser salvo. Ao invés de olhar para ele e dizer, peraí, eu carrego a salvação em mim. Vou falar de novo. Eu carrego a salvação dentro de mim. Então Deus, aonde eu vou a salvação me acompanha. Aonde eu vou milagres estão me acompanhando. Então eu entro num ambiente onde existem pessoas que não conhecem a Jesus. E eu digo, que bom que eu sou salvo. O egoísta, aquele que só pensa em si vai dizer, que bom que eu aceitei Jesus. Esses aí, não. Aquele que é salvo é chamado para um propósito. Então onde eu entro eu vou compartilhar do que Jesus tem feito na minha vida, para que outros possam ser salvos. Você entendeu isso? Pastor, mas eu tenho minhas necessidades. Calma lá, nós já vamos chegar nisso. Pastor, mas eu tenho as minhas prioridades. Será que Deus não pode atender algumas coisas minhas para depois eu ajudar as pessoas? A maioria de nós está esperando que Deus conserte todas as áreas das nossas vidas para poder ser instrumento de milagre na vida de alguém. Exemplo, eu tenho alguém da minha família que não aceitou Jesus, ou alguém da minha família que está doente. E eu digo assim, eu tenho que ligar para alguém vir orar por eles. Não, você carrega poder dentro de você. Você ora e Deus vai fazer milagres. Você ora e Deus vai trazer cura. Você é o agente de milagre na sua casa. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder. Deus escolheu você. Ah, mas eu tenho as minhas crises, eu estou passando por um problema agora seríssimo. É assim mesmo. É desse jeito que Deus gosta. Porque quando você anda nas suas limitações, você está andando em fé. Eu sou limitado, mas Deus é poderoso. Vou falar de novo. Eu sou limitado, mas Deus é poderoso. Eu sou alguém que pode desistir, mas Deus nunca vai desistir de mim. Nunca, jamais. Jamais. O riacho secou e Elias teve que sair de lá. Se Elias não sai daquele lugar, escute, Elias é um profeta. Você está aqui dizendo, pastor, eu participo das células. Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou aqui, eu ergo minhas mãos, eu venho na oração, eu faço isso, eu faço devocional. Tá, e daí? Quem disse que isso é um bilhete de passagem para um nível onde Deus vai atender todas as suas necessidades? Não, essa é a tarefa do cristão. Andar em intimidade com Ele. Elias está lá, e ele está debaixo da palavra do Senhor, e o rio seca, não tem mais provisão, não tem mais jeito, mas Deus fala para ele, eu preparei um lugar para atender a sua necessidade. Sabe, tem muita gente que chega na nossa comunidade, sem muito bem entender o processo de Deus na sua vida. E eu posso dizer isso. Muita gente aqui veio do mundo, mas muita gente também já veio de outras experiências cristãs, outras igrejas, outros movimentos. E quando eles chegam aqui, a ideia é de que eu estou em uma igreja. Não.
nós trabalhamos muitos anos. Eu convivo na igreja desde criança. Tem 48 anos que eu convivo num ambiente cristão. E eu percebi, nesse tempo todo, o que produz vida e o que produz, sabe, algo que é monótono. Algo que a gente senta e espera Jesus voltar. Então, nesse tempo todo, eu imaginei que o chamado de Deus para a minha vida pastoral não era apenas para ser pastor. Não era apenas para pregar o evangelho. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, amém? Mas o meu chamado era específico. Então eu comecei a pensar como nós podemos alcançar as vidas de forma a impactar pessoas que já tiveram experiências com Deus. Porque a coisa mais difícil não é pregar para quem não conhece Jesus. A coisa mais difícil é você convencer alguém que foi frustrado, alguém que foi traído, enganado, alguém que foi machucado no ambiente cristão, que devia ser um ambiente de cura. É difícil, por quê? Porque as pessoas dizem assim, eu não sei se eu confio, eu já fui enganado ali, eu já fui. E aí, eu, sabedor disso, porque convivi a minha vida inteira no ambiente cristão, eu falei, peraí, nós temos que alcançar essas pessoas. E o que a gente fez? A gente vai e ganha os perdidos, os piores perdidos que existia. Tem mais perdido pior nessa cidade ainda. Nós vamos ganhar eles. Mas nós ganhamos uma porção deles. Uma porção dos piores dos piores. Eu falei, se a gente quer convencer alguém, a gente tem que ganhar os piores. Fala aí para quem está do teu lado aí, os piores. E a gente vai lá e fala de Jesus. E através de Jesus, né, Ezequiel? Olha lá, Ezequiel. A gente apresenta um Cristo que verdadeiramente não veio só aqui, não é só limitador, é só para nos salvar. Jesus veio para nos salvar, amém? Mas também veio para nos dar vida abundante. A maioria dos cristãos pensa na eternidade, na glória. E eu estou falando, não, tem vida para você hoje, aqui. Mas eu fui traído, eu fui enganado. Irmão, isso já aconteceu em um monte de lugar. Quem aqui já foi ofendido no trabalho? Deixa eu ver. Você não sai de lá. Mas da igreja a gente sai. E a gente limita aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Você está aqui hoje de propósito. Deus te trouxe aqui de propósito. Para que você entenda como Elias, um profeta, um homem, que fala, Deus, eu estou debaixo da sua obediência. Deus fala, então vai lá, eu vou te sustentar. Daqui a pouco a provisão acaba. Será que só eu ou alguém aqui já teve, Deus é o meu provedor, e as coisas acabaram em casa? Já passou por isso? Deus é meu provedor. Salmo 23, todo crente meia boca repete o Salmo 23 quando a coisa aperta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É meia boca. Não pensa, que eu estou usando fé. Não, é crente meia boca. Porque a gente só usa isso como um artifício para querer converter Deus. Já tentou converter Deus? Deus só não está vendo? O Senhor é meu pastor e não pode me faltar. A gente usa isso para tentar convencer a Deus a nos abençoar. Elias está debaixo da palavra do Senhor e acabou. E Deus fala para ele, vai para um lugar porque eu preparei tudo para você. Bom, quando ele chega na cidade, a maioria de nós pensaria, bom, se Deus falou, vai dar tudo certo. E ele chega lá, e a mulher não tem nada. Não tem nada. Não tem provisão. Agora escute. Se você ficar preso na mentalidade egoísta, de pensando, o meu problema é maior. Já conversou com alguém que sempre tem um problema maior que o seu? Você está com dor de cabeça, fala assim, eu tô com dor dos dois lados. Eu estou com problema nas costas, ela fala assim, nas costas e nas pernas, comigo assim. Ela começa nas costas, desce assim, vai até lá, já viu? Eu fico abismado com isso. Porque eu tenho problema como é que chama mesmo? Hérnia de disco. Eu tenho, a minha já está no CD, está bem fininha já. Eu nem disco é mais. Mas as pessoas falam assim, eu tenho isso aí também. Começa doendo nas costas, passa assim, vai lá até na perna do pé. Eu falei, não. A minha, ela não vai. Mas tem gente que sempre está pior do que você. Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver. Sempre está pior. Cutuca assim, erga a mão que você conhece. Está pior. Está doendo. Você fala assim, o meu está doendo desde ontem. Se a gente não entender que o que Deus está fazendo em nós é para fazer também através de nós, eu sempre vou ficar limitado nas minhas necessidades. Elias tem uma necessidade, presta atenção. Elias tem uma necessidade. Fome, comida. E a gente fica preso nas nossas necessidades. Quando Deus está dizendo,
buscai o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo, eu vou trazer provisão para a sua vida. Eu serei provisão para a sua história. E Elias está lá enfrentando esse momento. Mas a mentalidade egoísta, às vezes, impede eu e você de entender que Deus pode usar uma necessidade nossa para atender a necessidade de uma outra pessoa. Isso não é muito bom de entender, porque eu quero que Deus atenda a minha necessidade. Será que agora a gente consegue imaginar que você foi alvo de um milagre? Você foi alvo do propósito de Deus, porque tem alguém esperando um toque de milagre na vida deles. Será que você consegue entender que Deus te salvou para que você fosse milagre na vida de alguém? Está cheio de pessoas na sua casa, na sua família, no ambiente que você convive, esperando um milagre. E Deus está dizendo, eu tenho um milagre para a sua vida. Quem é? Essa pessoa. Eu levei ela, eu fiz dela um grande milagre. Então eu saio de onde eu estou e vou até essas pessoas. E posso dizer, olha, como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Como Ele sarou, como Ele curou as minhas emoções, Ele tirou os traumas. Eu posso dizer para você, Deus fez em mim e Ele vai fazer em você. Porque primeiro Ele faz em mim, para depois fazer através de mim. Então, se eu não tenho experiência com isso, eu fico limitado. A maioria dos cristãos não querem enfrentar a crise. Mas escute, a crise te capacita para tocar na vida das pessoas. Então, aquilo que você pode estar passando hoje, não é apenas uma crise. Pode ser um treinamento de Deus te capacitando a entender que em alguns momentos você vai encontrar pessoas que, mesmo nas suas limitações, mesmo com suas dificuldades, você vai ter que olhar para aquelas pessoas e dizer assim, peraí, Deus, está tudo bem, eu sei do que eu preciso, mas agora tem alguém aqui que eu quero ser um milagre na vida dela. Mas você tem tanta coisa que precisa de Deus, você precisa que Deus resolva tanta coisa, tudo bem, mas eu mudei a minha mente. Eu sei que agora, sendo um milagre na vida de alguém, eu sei que tocando na vida de alguém, Deus vai me olhar com um propósito, e o propósito de Deus traz bênção para a minha vida. Então, quando eu atendo essa necessidade, automaticamente isso se volta para mim. Deus olha para mim e decide mudar a minha história. Talvez você esteja pensando nos seus problemas e Deus está dizendo, olha para alguém hoje como sendo um agente de milagre na vida dessa pessoa. Pare de pensar nas suas crises, nos seus problemas e ore e olhe para ela. Será que agora a gente consegue ver que aquilo que Deus tirou lá atrás não era apenas algo que saiu da minha vida, mas era algo que Deus tirou de nós? Será que agora eu consigo imaginar, peraí, tinha um problema, tinha uma crise, Deus resolveu, e depois Deus me tirou daquele lugar, eu estava tão bem, estava tudo bem. Será que agora eu consigo imaginar e dizer assim, peraí, se Deus fez isso comigo, é porque Ele quer me usar como uma ferramenta, Ele quer me usar como um milagre, que eu seja um milagre na vida de alguém. Sabe, nós estamos vivendo um momento das células, que elas estão transbordando, muita gente aceitando, sabe, o chamado de Jesus para falar do amor, para abrir a sua casa. Essa semana, alguém me mandou a foto das células que estavam começando essa semana, todas as células com muitas pessoas. Eu visitei algumas essa semana, depois que eu cheguei de viagem, e vi pessoas lá que não fazem parte ainda do nosso convívio, mas já estão lá nas células, porque alguém olhou e disse assim, peraí, eu não preciso só de um milagre, eu posso ser um milagre. Eu posso ser. E aí eu começo a perceber, por que aquilo teve que sair da minha vida? Por que algumas pessoas tiveram que sair da minha história? Para que eu me tornasse aquilo que Deus precisa que eu seja. Porque às vezes alguns lugares nos limitam. Elias está lá comendo e bebendo todos os dias, mas ele é um profeta de Deus. Profeta não foi feito para viver comendo e bebendo, dormindo. Não, ele tem um propósito. Então Deus tira ele daquele lugar, leva ele para Sarepta, para uma viúva. Elias chega na cidade e encontra aquela mulher perto de desistir. Escute uma coisa. Escute algo muito importante. Deus está levando você a ter conexões com pessoas.
E você pensa assim, mas quem sou eu? Eu entrei na igreja, eu nem sei falar direito. Deus está dizendo, eu estou te colocando em conexões com algumas pessoas que precisam de uma palavra de vida. Mas a gente não quer, porque nós queremos que Deus primeiro resolva as nossas crises. Nós queremos que Deus atenda primeiro os nossos desejos. E Ele está dizendo, eu vou te levar a lugares onde pessoas estão pensando em desistir. Eu vou te fazer conexões com pessoas que estão pensando em que acabou, que não tem mais jeito. Talvez você está perdendo oportunidades por não saber reconhecer o que Deus tem para a sua vida. Não, eu vim aqui porque eu quero que Deus faça algo por mim. E Deus está dizendo, eu já fiz. Eu só preciso que você abra agora a sua tampa e comece a perceber que vou fazer em você e vou fazer através de você. Não é incrível como Deus gera oportunidades? Pensa comigo, essa semana, quantas oportunidades você teve de ser alguém simples, cristão, e dizer assim, olha, está tudo bem, eu já passei por circunstâncias assim, eu já fui deixado, eu já fui ferido, eu já fui desprezado, eu sei como é a dor de uma doença, eu já passei por uma crise, eu sei como é uma crise familiar. Talvez Deus te levou a contatos com pessoas. Hoje mesmo, eu estava lá em casa, algumas pessoas estavam lá, e aí o meu filho estava lá e falou, pai, tem um rapaz lá na frente. Eu falei, quem que é? Ele falou assim, eu não sei. Eu falei, vou lá. Abri o portão, tinha um rapaz e uma moça, e ele disse assim, olha, eu estou vendendo algumas coisas. Ele estava com uma caixinha de isopor, e eu não queria ir lá receber eles, porque eu estava com visita, mas eu tive que ir lá. E eu fui lá, abri o portão, ele falou assim, olha, eu estou vendendo. Quando ele falou, estou vendendo, na minha cabeça, eu já comecei a pensar, ai meu Deus do céu, eu querendo entrar logo, esse cara agora vai querer. Quando eu pensei isso, ele estava falando e eu pensando, quando eu pensei isso, Deus falou assim, eu trouxe ele aqui para você abençoar ele. Eu falei, capaz. No domingo, 3 horas da tarde, 40 graus que estava hoje, né irmão? Estava quente. Teste para quem vai para o inferno hoje. Então, se você passou, está pronto. E ele falou assim, olha, nós fizemos, bem jovem eles, nós fizemos, como é que chama de frango? Torta de frango. E essa torta nós fizemos, é uma maravilha, é coisa gostosa. E também para acompanhar a torta, nós temos suco natural de laranja. E eu olhando ele falar, e Deus falando comigo, você vai abençoar ele. Ele terminou de fazer a apresentação dele, eu falei, quanto que é? Ele falou assim, estou vendendo isso aqui por 5, isso aqui por 10. Eu falei assim, eu vou ficar com 3. 3? Dava 10. O combo dava 10. Eu falei, vou ficar com 3. Ele falou assim, que legal, tal. Aí eu falei, passa o cartão primeiro. Aí ele passou o cartão, quando ele passou o cartão, passou lá R$30. Eu falei para ele foi tirar. Eu falei assim, não, pode ficar para você. Ele falou assim, não, como assim? Eu falei, não, eu estou abençoando você. E quando você estava falando, Deus falou para mim, abençoa ele. Então eu passei o cartão e falei, ele falou, mas capaz que você não vai querer. Eu falei, não vou querer. Eu quero que você venda de novo e que você ganhe dobrado, porque Deus vai fazer assim na sua vida. Sempre que você buscar o Senhor, Deus não vai te dar o que você precisa, Ele vai te dar a mais. Você não entendeu isso aqui? Cada vez que você busca o Senhor com obediência, cada vez que você ouve a voz de Deus em obediência, Ele não vai te dar o que você precisa, Ele vai te dar a mais. E eu fiz. Entrei, ele foi embora extasiado. Ainda emprestei o meu Wi-Fi para ele ainda, que não passava o cartão. Eu falei, pega o meu Wi-Fi. Ele falou assim, capaz, você vai me dar o dinheiro, não vai levar e ainda me empresta o Wi-Fi. Eu falei, pois faz isso aí porque Deus está mandando, está tudo certo. E ele fez. Eu entrei, a minha esposa perguntou assim, o que era? Eu falei, o rapaz que estava vendendo. Ela falou assim, você comprou? Eu falei assim, comprei não, eu paguei. Fala para quem está do teu lado aí, Deus está te chamando para pagar as coisas. Falou? Agora fala assim, e não levar. Sabe, está na hora de você começar a pagar e não levar. Paga e fala assim, está aqui, é Deus está fazendo isso. Eu sei que um dia, esse menino vai saber que nós somos da Zoe, e ele vai vir aqui, entrar aqui, e ele vai falar assim, aquele cara lá foi o que comprou, e não levou.
E ele vai entender que Deus estava tendo um propósito na vida dele sem ele saber disso. Elias não tinha comida. E quando ele chega na casa da mulher, não tem comida também. Elias está com fome. E quando ele chega na casa, tem fome. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está dizendo: Elias, você pode colocar o teu nome, Fábio, Rose, Samir. Eu vou enviar você a um lugar com sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Eu preciso disso, eu preciso... Qual é? Deus está dizendo: eu não vou resolver isso. Eu vou enviar você a um lugar com a sua necessidade, para que a sua necessidade possa atender a necessidade de alguém. Presta atenção. É fácil de entender. Eu preciso de um milagre. Deus está dizendo: ok, eu vou fazer um milagre. Mas primeiro, você vai ser milagre na vida de alguém. Não, Deus, olha para mim, eu tenho que ser o primeiro. Tem que ser comigo, porque daí eu vou ter fé. Deus está falando: não, você já é um milagre. Então, se você tem uma necessidade, eu vou levar você no lugar da necessidade, para que lá você seja a provisão para aquela pessoa. Deus está dizendo: o seu problema, cuido eu. O seu problema, cuido eu. Deixa eu fazer. Não, eu não consigo. Então você vai passar por dificuldades, porque Deus primeiro quer usar você como um milagre. Para que Deus vai querer fazer isso comigo, pastor? Porque Ele quer te ensinar a ver as coisas de outra maneira. Só tem um jeito de ensinar: é fazendo com que você passe por essas circunstâncias. Só tem um jeito de ensinar a criança a dividir. Quantos aqui são pais de criança? Não é terrível? Você compra um pacote de bolacha e você fala, sei lá, é uma chips. Como é que chama aquele que tem cheiro de chulé? Aquele pacotão. Isso aí, pipoteca. É puro chulé aquilo. Você compra um pacote que é maior do que a criança, ela sai carregando aquele pacotão. Aí você fala assim, encontra uma criança no parque, né? Ela fala assim: já fez isso, Robinho? Com a sua filha? Divide com ela. Aí ela pega assim, aquele pacote do pipoteca, né? Que vem uns 50 mil negócio daquele lá, ela vai lá catar um e dá. Aí porque todo pai tem esse negócio, a gente não ensina em casa, aí depois passa vergonha na rua e fala assim: não foi assim que eu te ensinei. E ela fala assim: foi sim, foi desse jeito. Aí você fala: menina, você tem que dividir o que você tem. Aí ela não quer dividir, só tem um jeito, é ensinar. Então Deus, antes de atender o seu desejo, vai usar você para ser um milagre na vida de alguém. Vou falar de novo: antes de Deus usar você, antes dele fazer um milagre, Ele vai usar você para ser milagre na vida de alguém. E é muito melhor dar do que receber. É muito melhor. Deus está dizendo: eu vou levar você na necessidade de alguém, para que você seja a provisão na vida de alguém. Aquilo que você enfrenta hoje, talvez não seja a forma que você está enxergando. Aquilo que você possa estar passando hoje seja apenas a forma que Deus escolheu para usar você como um provedor na vida de alguém. Agora, a lição que nós aprendemos com Deus é: pegue o pouco que você tem, e deixa Deus usar na vida de alguém. Aquela mulher diz: eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouco de óleo. Não vai dar para fazer. Elias então diz: faz o que eu te pedi. Lembra que Deus está ensinando Elias a visualizar coisas diferentes. Quando Elias chega naquela cidade, Deus quer ensinar ele a uma visão de um olhar de compaixão. Tem muitos cristãos que não têm um olhar de compaixão. O olhar de compaixão é para si próprio apenas, mas não desprende para outras pessoas. Deus fala: Elias, você é um profeta, eu quero te treinar. Você precisa aprender a ter um olhar de compaixão pelas pessoas. Não importa o que elas fizerem, não importa o que elas já falaram de você, não importa. Você tem que ter um olhar de compaixão. Então Deus vai ensinar Elias. E como ele faz isso? Leva Elias a uma cidade chamada Sidom, Sarepta de Sidom. E o que Deus está querendo ensinar a Elias? Duas coisas.
Primeiro, a enxergar com olhos de compaixão. Às vezes você vai cuidar de pessoas, você vai falar do amor de Cristo para as pessoas, e talvez, no futuro, essas pessoas virem as costas para você. Está tudo bem. Olha, gastei tempo com essa pessoa, falei com ela de Jesus, gastei meus recursos com ela, olha agora onde ela está. Está tudo bem, Deus está ensinando você a ter compaixão, porque compaixão é olhar para as circunstâncias e não esperar nada em troca. Como ele faz isso com Elias? Leva Elias a Sidom. Escute uma coisa, tem algo muito particular nessa cidade, porque de Sidom vem a rainha de Israel naqueles anos. Uma mulher chamada Jezabel. Quem já ouviu falar dela? Você sabe que ela foi terrível. No capítulo 18, Jezabel vai mandar matar Elias. Sabe de onde ela é? De Sidom, de Sarepta. Deus está treinando Elias para dizer: Elias, às vezes para ser usado por mim, às vezes para ser uma ferramenta de cura nas minhas mãos, você vai ter que enfrentar circunstâncias que são contrárias aos seus desejos. É ofensivo para mim. É ofensivo para mim falar de amor para aquela pessoa que falou mal de mim. É ofensivo para mim aceitar agora a cobertura de alguém, porque um dia eu fui traído, eu fui enganado por uma liderança. E Deus está dizendo: é assim mesmo que eu te treino, é assim mesmo que eu te capacito. Você vai aprender. Elias agora chega naquela cidade e a viúva é o sinal de milagre de Deus. A farinha não acabou. O azeite não acabou. A Bíblia não diz que ela precisou de muitas vasilhas. A Bíblia não diz que ela precisou de muitos vasos, jarros. Não, ela só precisou de uma. É diferente quando você fica pegando água. Alguém que já teve que pegar água, tipo na bica. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai falava assim: vai buscar água lá. E a gente, era uma mina que tinha, né? E a gente ia lá e enchia as garrafas, várias garrafas, e trazia. Para que a gente trazia aquela água? Para que sempre tivesse água em casa. Deus vai fazer um milagre na sua vida e você não vai conseguir enxergar como aquilo acontece. Porque se Deus fala: olha, pega várias vasilhas e enche tudo de óleo, você pensa: bom, a quantidade fez com que eu olhasse e pudesse ver a provisão de Deus. Mas Deus fala assim: não, é só um jarro. E pode usar, não vai acabar. É só uma vasilha com óleo e não vai acabar. É só um vaso com farinha e não vai acabar. Deus está dizendo: uma coisa é necessária para que Ele realize obras maiores na sua vida. Você não precisa de muitas coisas. Você precisa daquilo que é provisão de Deus e que não se acaba na sua vida. Ela vai se renovando. A Bíblia não diz que o óleo ficava jorrando, mas diz que toda vez que ela precisava, tinha óleo. Toda vez que ela precisava, tinha farinha. Deus está fazendo eu e você enxergarmos o mínimo, porque às vezes a provisão de Deus na nossa vida vai ser do mínimo, não é do máximo, é do mínimo. E o mínimo é difícil. Você nunca teve algo em casa que você fala assim: vamos economizar porque está acabando? Vamos comer menos? É sobre isso que Deus está falando. Eu vou fazer com que o mínimo continue fluindo na sua história. Então vai deixar de ser mínimo e vai ser máximo. Por quê? Porque o mínimo é aquilo que você tem e visualiza, mas você vai usando e não acaba. Ele está dizendo: eu estou te ensinando a confiar no mínimo. Confia no mínimo. Deus é Deus do máximo, amém? Mas Ele também é Deus do mínimo. Ele é Deus. Quando tudo parece que vai acabar, Deus está no controle de tudo. Então Deus está ensinando Elias: Elias, olha as coisas pequenas como coisas grandes que eu posso fazer na sua vida. E por quê? Por que Deus está usando isso? Simples. Porque no capítulo 18, nós lemos o capítulo 17. No capítulo 18, Elias tem que enfrentar um grande desafio. Lembra que ele orou no começo para não chover? Agora, ele vai orar para chover. Eu acho que é bem mais fácil orar para chover do que para não chover. Elias ora e não chove. Agora, no capítulo 18, ele vai ter que orar para chover. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar para chover,
é depois dessa experiência do mínimo. Quando você passa pela experiência do mínimo, o mínimo salário, o mínimo de comida, o mínimo de recurso, você aprende a confiar nas pequenas coisas de Deus. Você não entendeu isso aqui. Toda vez na sua história que você passou pelo mínimo, estava faltando, não tinha acabado, mas estava no mínimo, é nesses momentos que Deus vai te ensinar: eu sou o Deus do mínimo. Eu sou o Deus do máximo, mas eu também sou o Deus do mínimo. Eu produzo isso na sua vida. Então, em algum momento da sua história, você passou por circunstâncias assim. Eu e minha esposa sempre contamos que nós ficamos desempregados, nós dois, filho pequeno, gastos, e desempregados nós dois. E chegou um momento que nós estávamos no mínimo. Nós tínhamos 50 centavos, não tínhamos nada. Não estou dizendo que a gente não teria talvez na próxima semana, mas estou dizendo que naquela hora era o mínimo. E não tínhamos como comprar nada. A minha mãe, que deve estar me assistindo lá, ligou em casa e disse assim: eu estou chegando aí na sua casa. Eu falei: meu Deus, eu não tenho nada. E minha mãe agora está chegando para visitar a gente. Mas tudo bem, eu falei: tá bom. E aí, por pior, ela falou assim: pega o carro e vem me buscar. Eu falei: eu já não tenho dinheiro nem para comprar pão, como é que eu vou pôr gasolina? E eu tinha um Chevette. Você sabe que Chevette anda com cheiro, né? Já ouviu falar isso, não? Anda ou não anda, Varnelei? Anda. No poder do Senhor. Eu olhei o ponteiro, liguei o carro. Eu falei: deve estar quebrado esse ponteiro. Ele não mexeu. Tipo Lázaro, morto. Eu falei: vou na fé. E eu fui. Peguei aquele Chevette, saí lá do Pinheirinho, fui até no Ceasa. Peguei minha mãe, trouxe ela para casa. No caminho para casa, eu pensando: vou chegar em casa, vou falar para a mãe: nós estamos em jejum. Porque Deus está falando com a gente. E eu pensando, e minha mãe falou assim, acho que o Caio estava comigo, ele era bem pequenininho. E ela falou assim: passa numa panificadora, que eu quero comprar pão. Vou comprar um pão de queijo para o Caio, alguma coisa. Eu falei assim: amém. Falei: bom, já salvou o café, né? Eu passei na padaria, a padaria estava fechada, irmãos. Eu falei: é o inimigo. A padaria estava fechada. Mas escute, Deus nos leva a circunstâncias que a gente não entende na hora. Eu naquela hora comecei a murmurar: o diabo fechou essa padaria, agora eu vou ter que passar essa vergonha. Eu reclamando. E andei mais 2 quadras, e minha mãe falou assim: e aquele mercadinho ali? Eu falei: esse mercadinho não tem nada, mãe. Ela falou assim: não, mas para lá, pelo menos vamos ver. E eu parei lá. Onde eu ia parar? Na padaria. Estava fechada. Eu reclamei. Eu murmurei. Andei mais um pouquinho e parei no mercadinho. Parei no mercadinho, minha mãe desceu e foi com o Caio. Eu falei assim: ô mãe, eu vou ficar aqui, nem vou lá. Porque vai que ela fala para me pagar alguma coisa, não tinha dinheiro. Eu falei: vou ficar por aqui. E ela foi lá e entrou. E entrou e sumiu. Sumiu. Eu falei: arrebataram os dois. E ela vai, e demora. Daqui a pouco vem o Caio, irmão. Suando, carregando as sacolas. E vem para o lado do carro, e minha mãe lá atrás vindo também com mais sacola. E eu falei assim: o que aconteceu? Eu queria pão. Você queria que o seu problema resolvesse. E Deus está falando: eu não vou resolver só uma coisa, eu vou resolver a sua história. E aí a minha mãe entra no carro e fala assim: eu queria comprar. Porque minha mãe é dessas, exageradas. Eu não sei se tem mulher exagerada aqui no nosso meio. Ela é exagerada. Ela falou assim: comprei umas coisinhas, quase que não coube no porta-mala. Comprou umas coisinhas. Irmãos, ela comprou tudo que não tinha na minha casa. Mas ela não sabia. Ela não sabia, mas Deus sabia. Do mínimo, Ele fez o máximo. A gente até guardou a compra bem rapidinho, né, amor? Para ela não perceber que estava tudo vazio. Do mínimo, ela fez o máximo. Agora pergunta: por que Deus fez isso? Porque Deus é bom, pastor. Ele olhou a sua necessidade, Ele viu que você precisava. Não. Deus é bom, amém? Mas Ele quer nos ensinar. Ele fez isso para me ensinar. Não que eu tenha que viver do mínimo, mas se algum dia o mínimo alcançar a minha casa, Ele continua sendo Deus. Se algum dia as coisas acabarem lá em casa, não derem certo, eu preciso acreditar. Peraí, eu me lembro daquela vez, não tinha nada, só tinha 50 centavos, mas Ele foi a provisão. O que Deus estava querendo fazer? Me ensinar. É claro que eu não quero viver do mínimo.
Alguém aqui quer? Mas se algum dia você precisar do mínimo, saiba, Ele está com você. Ele vai fazer do mínimo o máximo na sua história. É assim que Ele faz. Pega coisas pequenininhas. E o que Ele queria fazer com Elias? Eu vou terminar com isso. O que Ele queria fazer com Elias? Elias, manda ela fazer um pequeno bolo. Primeira coisa, lembra? Faz um pequeno bolo. Ela fala, não tenho. Aí ele fala, pode fazer. Porque do mínimo, Deus vai fazer o máximo. Ele aprendeu. Agora no capítulo 18, Elias tem que orar pela chuva. E ele fala assim, eu vou orar. E vai acontecer, porque eu orei uma vez e parou de chover. E é assim que acontece com a gente. Você já orou pelo milagre de alguma pessoa? Quem é que já orou por alguém e a pessoa foi curada? Deixa eu ver. É incrível isso, porque a gente vai lá e ora pela pessoa e fala, Deus, cura sua filha, o seu filho, em nome de Jesus. Nós ligamos na terra, desligamos essa doença no céu, e, sabe, fazemos algo poderoso e Deus então cura aquela pessoa. Nós oramos e Deus faz. Aí chega a nossa vez. Você põe a mão na sua própria cabeça, põe a mão no corpo e Deus não faz. Quem já passou por isso? Deixa eu ver. Não dá raiva? Você fala assim, como é que acontece com os outros, não acontece comigo? Aí você pensa assim, é porque aquela pessoa foi escolhida por Deus. Não, irmão. Deus tem o seu modo. Elias orou uma vez e não choveu. Agora Deus fala para ele, ora, 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 porque vai chover. Ele ora. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Léo? Não choveu. Ah, não choveu por quê? Nós estamos no inverno. Vou esperar mais um pouquinho. Ele ora de novo. Sabe o que aconteceu? Não choveu. Ele fala, tem alguma coisa errada? Minha conexão não está Wi-Fi com Deus. Ele ora de novo. Terceira, quarta, quinta, sexta. Não chove. Qualquer um de nós ficaria desesperado. Porque eu não sei você, mas quando eu vou orar por alguém enfermo, que eu não sou muito espiritual, né? Mas quando eu vou orar com alguém, eu sempre falo assim, Senhor, cura essa pessoa, cura essa irmã aqui, toca nela, mas seja feita a sua vontade, porque eu estou querendo tirar o meu lado. Se não der certo a cura, é porque Deus não quer. Eu estou excluindo a minha fé. Então Elias está lá no monte, ora uma vez, duas vezes, três vezes, qualquer um de nós já teria desesperado. A pergunta é, por que Elias não estava? Por que ele ora 6? Por que ele ora 5, 6? Por que ele ora 7 vezes? E não está desesperado? Porque ele aprendeu a crer no Deus do mínimo. Nós estamos acostumados com Deus, sabe, do máximo. Mas Elias aprendeu a confiar no Deus do mínimo. De um pequeno bolo, Deus fez o sustento para toda uma família. Agora, Elias está orando, e o discípulo dele vai e olha, e diz assim, não tem nada no céu. E ele fala, não tem nada? Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias fala assim, eu já aprendi a crer em pequenos sinais. Eu sei como é visualizar pequenos sinais como grandes coisas que Deus irá fazer. Então ele diz assim, pode mandar todo mundo correr, porque vem uma chuva abundante. E alguém que olha para os céus diz, esse cara é louco, porque só tem uma nuvem pequenininha. Mas Elias aprendeu a viver do mínimo, servindo a um Deus que é do máximo. Ele aprendeu. E sabe o que acontece? Improvável. Uma nuvem pequenininha traz uma grande chuva para aquele lugar. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Tem alguém que entrou aqui olhando para o mínimo da sua vida. Não deu nada certo. As coisas não estão saindo do jeito que eu imaginei. Eu pensei que aquele relacionamento era para a vida toda. Eu pensei que a doença não ia me alcançar. Eu pensei que a falência, o desemprego. Existem pessoas aqui hoje que estão vivendo do mínimo. E Deus te diz, não é uma fase difícil. Eu só estou te ensinando
a visualizar pequenos sinais como grandes coisas que eu posso fazer na sua vida. Está difícil hoje. Está parecendo impossível hoje. Mas Deus está dizendo, eu vou te dar um sinal. Ele vai ser pequenininho. Mas se você crer, desse pequeno sinal, eu farei grandes milagres na sua vida. Você entendeu isso? Fica de pé aí no seu lugar.